E aí, rapaziada do YouTube, sejam bem-vindos, aqui quem fala é Tonitorius e estou de volta com mais um vídeo de Heroes and Generals aqui para o canal. Para este vídeo vou falar de algo que praticamente muitos estão cientes sobre o jogo. Caso não esteja ciente, há cerca de 4 dias foi anunciado o Heroes and Generals 2.0. A TLM Games, que é a atual empresa detentora do jogo, divulgou no site que pretende migrar o jogo da Retox, a antiga game engine criada pela Reto quando o jogo estava nos primórdios, para a Unreal Engine 5. E a fim de começarem o desenvolvimento, eles pretendem arrecadar 3 milhões de dólares americanos na Kickstarter, com data de lançamento prevista para o dia 15 de fevereiro de 2023. Nesse desenvolvimento da nova versão do Heroes and Generals, eles contarão com o apoio de colaboradores, desde aos doadores para desenvolvedores, animadores, programadores e artistas da parte de cenário, personagens e outros, alguns vindos de algumas empresas de alguns jogos. E, por consequência, os servidores do jogo original serão desligados por volta de julho para agosto deste ano, a fim da TLM migrar o Heroes da Retox para a Unreal, e não poderão estender o prazo que deram para que os jogadores possam usufruir os últimos momentos no Heroes and Generals. Diante desta novidade, muitas perguntas surgiram quanto à nova versão do Heroes and Generals 2.0. No site do jogo tem um link para a seção de perguntas respondidas com frequência. Eu vou selecionar as que forem relevantes para este vídeo, né? A primeira é: vai realmente ser lançado o Heroes and Generals 2? Isso vai depender da comunidade do jogo, pois boa parcela dos jogadores de Heroes são da comunidade mais nova, com poucos da velha geração que entrou quando o jogo estava no começo. Para ter um Heroes and Generals 2, a TLM abriu uma campanha de arrecadação na Kickstarter e pretende arrecadar 3 milhões de dólares americanos. É muito dinheiro mesmo, levando em conta que para refazer um jogo do zero demandaria dinheiro, motivação e apoio da comunidade. Caso essa meta não seja alcançada, dificilmente ela conseguiria realizar o game para um demo. E como falei que são poucos os jogadores que eram da velha geração que ainda jogam ele, bem, ao meu ver, né, não são muitos que uma vez pararam vão se sentir motivados a voltar ao Heroes, depois de muitas atualizações que trouxeram pouco conteúdo de qualidade e balanceamento de armas redundantes. Segunda questão: quando poderei jogar o Heroes and Generals 2? A primeira versão jogável do Heroes and Generals 2 estará disponível pelo segundo trimestre de 2024, do dia 1º de abril até o último dia de junho, porém dependerá do sucesso da campanha na Kickstarter. Terceira pergunta: vou poder jogar com a minha conta original do Heroes and Generals 1? Bom, como vai ser um novo jogo, né, ele vai utilizar um novo sistema de login na qual não poderá entrar mais com a conta do jogo antigo. E, consequentemente, por ser um jogo novo, né, o progresso da conta antiga, os soldados, os itens não serão transferidos do Heroes and Generals 1 para você poder continuar jogando no Heroes and Generals 2. Quarta pergunta: vou ter reembolso pelo Gold que não gastei ou pelo Veteran Membership que deixei? Não. Por garantia da empresa, os jogadores serão avisados o suficiente para gastar qualquer outro Gold, ouro comprado, e obter valor de quaisquer itens ou assinaturas adquiridas recentemente. De acordo com os termos de serviço, nenhum tipo de reembolso será fornecido. Quinta questão: poderei manter o meu antigo nome de conta? Existe uma maneira de reservar o nome da minha conta atual? Tem uma opção no Kickstarter em reservar o nome de sua conta atual para o lançamento do Heroes and Generals 2. A sexta pergunta: o jogo continuará free-to-play? Sim, ele ainda vai continuar como free-to-play, né? Sétima pergunta: vai ter novos mapas no Heroes and Generals 2? Sim, ele vai abrigar uma variedade de mapas, missões e modos de jogo. Pelo que eu vi no vídeo do canal do próprio jogo, vai ter um dos modos de jogo que lembra bastante o modo sabotagem do Point Blank e do Enlisted. Bem, não sei se é esse mesmo nome, né, no Enlisted. O modo RTS do jogo passará por melhorias para tornar algo mais dinâmico. Isso, ao meu ver, é claro, né?
Oitava pergunta, né? Quais as facções jogáveis no jogo? Por hora vão ser os americanos, os aliados, e os alemães, que é o eixo. Vai ser igual quando o jogo estava no primórdio. Talvez eles tragam os soviéticos de volta, porém eu não sei se haverá partidas em que americanos enfrentarão os soviéticos como no Heroes Generals 1. E eu não sei se vai ter outras nações como os ingleses, os japoneses, os italianos e os franceses, como no Battlefield 5, Enlisted e Call of Duty. Nona pergunta: e o progresso do jogo? Como funcionará o desenvolvimento dos soldados? Tudo vai ser salvo na conta, né? Não mais nos soldados individuais. Caso queira decida criar vários soldados, não precisa começar todo do zero igual no jogo antigo. Por exemplo, caso crie um soldado de infantaria para assumir o papel de SMG Assault ou assalto com submetralhadora, não precisaria começá-lo do zero com um fuzil semiautomático e vem comprar uma Submachine Gun de Tier 1 para ir upando outrora o Submachine Assault Ribbon para destravar as Submachines de Tier 2 e os Combat Badges de Fast Reload. E 10ª pergunta: e os Combat Badges? Bom, eu imagino que vão fazer algo diferente para os Combat Badges. Não tenho certeza se vai ter esquema de progressão à medida que vai progredindo igual no sistema de ribbons do jogo antigo. Por exemplo, o velho Heavy Set, para aumentar a redução de dano que o seu soldado recebe em combate, onde que para aprimorá-lo precisava progredir o Physical Training até o máximo. Bom, estas seriam as perguntas mais frequentes acerca do Heroes Generals 2.0. Bom, vale lembrar que algumas delas são minhas traduções e algumas outras são adaptações que eu fiz com base no site. E eu não falo em nome da empresa, da TLM Games. Até eu tenho algumas perguntas sobre o novo jogo, né? Uma delas seria se o jogo vai ter algum tipo de menu interativo do soldado com equipamento e o veículo selecionado antes de começar uma missão. Um exemplo, né, de ver ele utilizando uma carabina M1 e de repente você trocá-la por uma Browning BAR e no menu ele fazer a troca desse equipamento. Algo parecido no Enlisted e no Hell Let Loose. A outra dúvida seria a mecânica de voo dos pilotos, se eles vão manter a mesma coisa ou se eles vão trocar por algo mais flexível. E eu nunca peguei bem o jeito da mecânica de voo clássica do Heroes Generals 1 em relação ao modo mouse. Aliás, estou mais acostumado com a do War Thunder. Outra coisa que também poderia ser implementada seria o sistema de classes especializadas. Eu lembro que uma vez o Atway postou um vídeo no canal dele falando que poderia ter esse sistema de classes especializadas no Heroes Generals, com destaque para classe de infantaria, de reconhecimento, piloto de caça e o piloto de tanque. No caso da infantaria, você teria a opção de assalto com submetralhadora, metralhadora, caçador de tanques, demolição e médico de campo. No caso do piloto de caça, você teria a opção entre caça e caça-bombardeiro. No de soldado de reconhecimento, você teria a opção de batedor com blindado de reconhecimento e atirador de elite. E no piloto de tanque, você teria a opção de blindados leves para blindados médios e caça-tanques para blindados pesados. E em questão avaliativa, o Heroes Generals 2 valeria a pena ou não, né? Bom, no meu caso, ele tanto valeria como não valeria a pena. Por que ele valeria? Por se tratar de um novo jogo com gráficos melhorados e uma engine sólida como a Unreal Engine 5, teria uma experiência completamente diferente do que já estamos acostumados no jogo antigo, né? Claro que algumas mecânicas serão as mesmas. E a questão de uma variedade de mapas, que já era uma coisa que muitos jogadores queriam e pediam para implementar no jogo quando ainda era arreto, antes do jogo ser adquirido pela TLM. E por que não valeria a pena? Por mais que eu goste de jogos com temática Segunda Guerra Mundial e FPS, já chega um ponto que já não dá mais para investir demais no Heroes para poder ir atrás de todas as coisas nele, como por exemplo as armas, os veículos, os blindados e aviões. Para ter uma ideia, a fim de conseguir, por exemplo, aprimorar o Infantryman Assault até o máximo, você teria que juntar uma quantidade X de pontos por meio de abates, utilizando fuzis de ferrolho manual ou fuzis semiautomáticos para ir mais rápido. Ganhava mais pontos com headshots e podia ir mais rápido utilizando os boosts de Ribbon para progredir naquele em específico, no Ribbon de Infantryman Assault.
Para quem tem tempo apertado, muitas vezes não valeria muito a pena ativar aquele boost e jogar poucos partidos até esgotá-lo por inatividade. A outra coisa que às vezes não me valeria seria algumas atualizações com conteúdo redundante. Tá certo que eles adicionaram os lança-chamas, o que gerou uma dúvida quanto à estabilidade do jogo em poder comportá-los em ação. E também como adicionaram outros itens no jogo como a FP-45 Liberator, a Intos Flammenwerfer 46 e vários outros acessórios e cosméticos. Algum deles você tem que destravá-lo no passe de batalha, coisa que nem tenho mais tempo para investi-lo a fim de obtê-los. Teve alguns eventos comemorativos no jogo, como o Natal e Páscoa, né? Mas o que você encontra são mais itens exclusivos desse evento, como ovos de Páscoa, mapas com neve e bolas de neve. E estes são os pontos que eu quero destacar para o Heroes Generals, tanto o antigo como o novo, né? Embora que a nova versão do jogo ainda é uma novidade e talvez venha a acontecer, se der certo na campanha do Kickstarter, eu não sei se terei interesse em poder jogá-lo, né? Até julho ou agosto ainda poderei jogar o antigo antes dos servidores fechar de vez. E isto é, se eu terei vontade de lidar com partidas furadas, onde não tem trabalho em equipe, spawn killers, headshots sortudos, vindos do time adversário e desbalanceamento de algumas coisas. Ok, Lance, né? Mesmo que o jogo tenha apresentado queda no número de jogadores que eram das antigas devido às atualizações e à falta de interesse, a única coisa que evitou o jogo de fechar de vez com a falência da Retmoto foi da aquisição dele pela TLM Games, visto que o jogo ainda atraía um certo número de jogadores por ser free-to-play em relação a outros FPS de temática Segunda Guerra Mundial e por uma gama de classes e jogabilidades, mesmo em uma certa quantidade limitada de mapas. Depois que os servidores fecharem para que a TLM dedique seu tempo no desenvolvimento do Heroes Generals 2, se acontecer, as únicas coisas que teremos do antigo são as screenshots, gameplays no YouTube e é claro, né, os funny moments que você pode encontrar nos canais do Chile, de Pacos, Cotton, Atway, do Ronin 13, do GK Commander e entre vários outros canais. O ruim é que todos os vídeos de dicas e truques ficarão obsoletos, mas ficarão nas memórias dos jogadores. Já para o conteúdo desse canal, né, que eu tinha planos de trazer novos gameplays de Heroes e Generals em momentos particulares, especialmente quando eu estiver sozinho, né. Talvez venha trazer gameplays de outros jogos como o Enlisted, War Thunder, GL2 Sturmovik e talvez até Doom e Company of Heroes. Só não vale Let Loose e Battlefield 5 porque eu não tô no ânimo de comprar mais jogos. Bom, é isso que eu tenho pra falar, né, sobre o futuro do Heroes e Generals. Espero que gostem dele, né. Deem seu joinha, adicionem ele às suas playlists favoritas. Comentem o que acham e inscrevam-se no canal, né, caso seja a primeira vez aqui, né. Tony Tório está ficando por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, tchau.